Meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam às mil maravilhas. Recebam o meu abraço caloroso, o meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, meu desejo de bom humor, tá? Recebe aí, ó. Por enquanto a gente ainda continua assim remotamente, mas tenho certeza que breve a gente vai se encontrar e vai poder se olhar assim, ó, fisicamente, olho no olho. Não vejo a hora disso acontecer. Hoje nós vamos continuar o conteúdo que nós iniciamos semana passada, carta argumentativa. Só que antes dessa continuidade do conteúdo, eu trouxe para vocês uma história bem rapidinha, tá? Essa história é sobre um homem que, viajando de avião com seu filho, de repente escuta a seguinte mensagem: em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma das máscaras, coloque sobre o nariz e a boca, ajustando o elástico em volta da cabeça e respire normalmente. Depois, auxilie a criança ao seu lado. O pai achou estranho aquilo. Como? Eu vou primeiro colocar em mim, só depois vou colocar na minha criança? Minha criança indefesa que talvez não saiba cuidar de si? Sim, era a coisa mais correta, é o mais correto a se fazer. Porque se esse pai não colocasse em si a máscara primeiro, talvez rapidamente ele desmaiasse. E aí ele não colocaria nem nele e nem no filho dele. Essa história faz a gente pensar um pouquinho sobre o quanto nós estamos cuidando de nós. Às vezes a gente encontra uma força, uma energia, uma disposição para ajudar o outro, para cuidar do outro e acaba esquecendo de cuidar de si. Mas a gente deve lembrar sempre que quanto melhor nós estivermos, mais forças nós teremos para cuidar do outro. Então pensem em vocês, cuidem da saúde de vocês, cuidem do bem-estar de vocês, cuidem da mente de vocês, cuidem da aprendizagem de vocês, cuidem de si. Só estando bem é que existe a possibilidade de fazer o bem com eficiência, tá certo? Essa é a nossa história de hoje. E continuando aqui com a nossa carta argumentativa, vocês vão lembrar, tenho certeza que está tudo fresquinho aí na mente de vocês, que a carta argumentativa é muito parecida com a dissertação argumentativa que a gente viu lá no segundo bimestre, não é isso? O diferencial é que a carta ela é direcionada para alguém em específico. Quando a gente escreve uma carta, há um remetente específico. Na dissertação, não. Você faz a dissertação sem determinar quem é o remetente, quem é que vai receber, para quem é que aquele texto está sendo feito. Tá certo? Quando a gente fala em carta, vem à mente, né? Cartas que porventura vocês tenham escrito, ou os pais de vocês talvez contem histórias de como era antigamente, de que eles, quando precisava ter um contato com alguém que morava distante, escrevia uma carta, colocava no correio, essa carta ia, depois chegava a resposta, dias depois chegava a resposta com outra carta, né? Pois bem, a estrutura dessa carta, pessoal, que os pais de vocês escreviam, talvez vocês já tenham escrito essas cartas, hoje em dia não mais assim, com essa logística de colocar no correio. Agora a gente escreve mais um e-mail, por exemplo, mas não deixa de ser um modelo de carta, tá? E essa estrutura de carta pessoal, que a gente já tem um certo contato, que a gente já teve um certo convívio com ela,
É a mesma estrutura da carta argumentativa. O diferencial é que, na carta pessoal, geralmente o assunto é mais pessoal, como o nome diz. Né? O assunto é mais corriqueiro, é mais informação. Quando é uma carta para um familiar, mais informação sobre a família, dizendo como estão a situação. Quer dizer, são casos, são assuntos mais do dia a dia. Já a carta argumentativa vai tratar de temas que exigem a argumentação, de temas que vai, né, precisar de uma fundamentação para que essa carta possa ser produzida, tá certo? E eu trouxe aqui um modelo, um exemplo de carta. Para que vocês entendam direitinho o tema abordado nessa carta, eu já adianto que é uma carta enviada para Renata, que é a mãe de uma menina de 7 anos, que resolveu tirar essa criança de uma escola após essa criança sofrer racismo. A criança era taxada de: eita, ela é preta, deve ser pobre. Alguns dos colegas, às vezes até familiares, ofendiam essa criança ao ponto dos pais resolverem tirar a criança da escola. Então, a autora desse texto escreveu essa carta direcionada a Renata, que é a mãe da menininha que sofreu racismo na escola, tá? E a carta diz o seguinte: Ouro Preto, 15 de julho de 2019. Observe que aqui nós já percebemos a primeira evidência da carta, né? A carta exige essa manifestação, essa identificação da cidade de onde o autor está falando, não é? Isso faz parte da estrutura da carta. Você vai sempre colocar a cidade e a data. É o início da carta. Então, se você está fazendo a carta hoje, você está aqui em Santa Maria da Boa Vista, que é o nosso município, a gente tem que iniciar dessa forma. Santa Maria da Boa Vista, 1º de agosto de 2021. Tá? Então, essa parte aqui, ela é muito simples. Tenho certeza que vocês tiram de letra esse início da produção de uma carta argumentativa. Essa segunda linha aqui também é característico de uma carta. Querida Renata. Isso aqui é uma saudação, é um cumprimento que deve haver na carta. A pessoa a quem essa carta é direcionada deve ser saudada, deve ser cumprimentada. Isso aqui a gente chama de... Opa, vão entender daí, viu? Vocativo, tá certo? Vocês devem ter observado que na aula passada, que foi postada no grupo, na aula passada, a professora Pamba explica isso direitinho. Agora eu não consigo mais apagar, viu? Mas é vocativo, escrevi errado aqui, eu sei. O nome é vocativo. Tá certo? Então, ó, cidade, data, vocativo. E aí o vocativo pode ser... Depende do grau de intimidade que você tem com seu remetente, né? Pode ser prezado senhor, excelentíssimo senhor. Cada público, cada pessoa, dependendo da posição que ela ocupe, vai haver um vocativo mais adequado, tá? O prezado, prezada, é um vocativo que sempre vai se adequar seja qual for o remetente, tá? E aí começa a carta. Há tempos quero lhe escrever, o correr dos dias impediu que eu fizesse isso antes. Espero que ainda esteja em tempo de abraçá-la, de prestar solidariedade a você e à sua filha. Acompanhei com muita tristeza e indignação o episódio em que você se viu obrigada a tirar sua filha da EDEM. EDEM é a sigla do nome da escola, né?
É uma escola da Zona Sul do Rio de Janeiro. Deixa eu só ver aqui para eu lembrar o nome da escola. Eu acho que eu não coloquei aqui. Tá? Mas é a escola dinâmica, não me recordo mais direitinho. Tá? Em razão da violência racista que ela vinha sofrendo. Escrevo para que vocês saibam que não estão sós. Escrevo por saber exatamente o que sua filha passou. Em 1993, eu tinha praticamente a mesma idade que sua filha tem hoje. Observe que aqui no início do texto, deixa eu pegar aqui a canetinha, nesse primeiro parágrafo do texto propriamente dito, né? Porque lá em cima a gente tem, né, a identificação, cidade, data, né? E aqui o vocativo. Nesse primeiro parágrafo, a autora do texto já deixa claro sobre o que é que ela vai falar. Então, ela está enviando uma carta para falar a respeito do acontecimento, né? Que é o racismo sofrido pela filha da Renata. E ela presta uma solidariedade, ou seja, ela está expondo uma opinião, um posicionamento diante dessa situação. Ela está acolhendo essa mãe. Ela está dizendo: mãe, você não está só, eu estou te apoiando. Daí é uma carta argumentativa, né? Por isso é uma carta argumentativa. Porque é uma carta que manifesta uma opinião, um ponto de vista. E aí, a gente vai ver aqui nos próximos parágrafos argumentos que vão confirmar esse ponto de vista, de que o racismo de fato existe, de que o racismo faz parte da nossa sociedade. E olha o que é que ela diz aqui, olha. Continuando, tá? Vivia amedrontada pela Cristiane. Aqui ela cita alguém lá da infância dela, né? Lá de 1993. Que era mais velha e bem mais alta do que eu. Todos os dias ela me chamava de macaca. Era tanta perversidade que a Cristiane me chamava de macaca durante a oração. Você vê, né? A oração do Pai Nosso, que rezávamos antes do início das aulas. Por muito tempo mantive tudo isso em segredo, até que um dia não aguentei mais. Contei para minha professora o que estava acontecendo. Nazaré, aqui ela já identifica a professora. Nazaré pediu que eu fosse até o quadro e ficasse diante de todos os alunos. Senti uma angústia imensa. Era como se eu soubesse que algo de ruim iria acontecer. Não estava enganada. Nazaré me pegou pelo braço e disse: olhem bem para a Luana. Aqui a gente percebe quem é a autora do texto. Luana. Essa aqui é uma fala da professora. Observe, vocês vão lembrar, né, que o travessão é indicador de fala, né, indicador de que alguém está falando no texto. Olhem bem para a Luana. Vocês acham que ela se parece com uma macaca? Um abismo sem fim se abriu embaixo dos meus pés. A sala foi tomada por um barulho ensurdecedor. Segurei o choro. Não consegui encarar a minha turma. Olhando para o chão, ouvi gritos, batidas nas carteiras. Nazaré, que era dada a gritar, pediu aos alunos que ficassem em silêncio, sem sucesso. Nazaré deu um último grito. Luana, volte para o seu lugar. E eu, que era a vítima, fui culpabilizada pela algazarra que tomou conta da sala. Observe que Luana usa um episódio, uma história. Ela narra um fato para confirmar, para comprovar que o racismo existe. Olha que ela está apoiando a mãe que tirou a filha da escola porque sofreu racismo. E ela ressalta lá no primeiro parágrafo, né, ela confirma que entende bem a situação porque ela passou por isso. E aí ela conta um episódio que ela sentiu na pele esse racismo. Um episódio que aconteceu com ela em 1993, como ela cita nesses parágrafos aí que a gente acabou de fazer a leitura, tá? E aí a Luana traz mais informações pra gente, ela traz mais informações, mais argumentos que vão confirmar essa existência e a luta, nesse caso aqui, nesse parágrafo, ela vai falar pra gente a lei que existe para tentar inibir, para tentar acabar com o racismo. Vamos ler aqui esse parágrafo. Como você deve saber,
Observe, gente, como você deve saber, aqui a Luana está falando diretamente com Renata. Há muitas evidências dessa fala entre o autor do texto e o receptor desse texto. Então, quando ela diz assim, olha, como você deve saber, esse você aqui é a Renata. Como você deve saber, em 2003, após longas lutas do movimento negro, o ex-presidente Lula sancionou a lei número 10.639, que obriga escolas públicas e também privadas a reconhecer e valorizar a história e a cultura africana e afro-brasileira em sala de aula. A lei exige ainda o combate à discriminação racial existente no cotidiano escolar, de modo a construir um ambiente plural, igualitário e inclusivo para todos e todas que frequentam as escolas. Quando casos como de sua filha, olha outra evidência dessa conversação. A carta tem essa característica de demonstrar essa conversação. É como se o leitor estivesse diante do receptor, né? Quando casos como de sua filha vêm a público, temos certeza de que a lei não está sendo cumprida como deveria. Observe, no parágrafo anterior, ela fala da lei que foi sancionada em 2003. Nesse parágrafo, ela vai argumentar a respeito dessa informação que ela acabou de citar. O que é que ela diz? Ela diz que a lei não está sendo cumprida. E aí ela continua. Em função disso, as escolas continuam sendo locais de dor, de sofrimento e de invisibilidade para as crianças e jovens negros. Sabe, às vezes eu penso que as pessoas que não nasceram negras deveriam vestir a nossa pele por um único dia. Assim, elas saberiam o que significa ser negro nesse país. Observe que aqui ela já começa a apontar uma possibilidade de como fazer, o que fazer para que a gente combata de fato o racismo. E aí ela cria, né, ela aponta para algo do imaginário, algo metafórico. Será se é possível alguém sentir na pele de fato? Será se elas pudessem, as pessoas brancas pudessem de fato ser negras de verdade um dia, elas iam sentir na pele, talvez entendessem o quão doído isso é, né? Veja que ela já começa a fazer apontar para uma um possível fato que poderia fazer as pessoas pensarem, poxa, isso não devia existir. Saberiam o que significa ser humilhado e violentado em razão da cor desde os primeiros anos de vida. Saberiam o que é ser olhado com desprezo e desconfiança. Saberiam o que é ter a humanidade negada. Sim, quando alguém nos chama de macaco, está negando a nossa condição de gente. Quando um soldado do exército dispara 80 tiros contra um homem negro, também. Observe que aqui o conhecimento de mundo aparece, porque aqui quando ela fala sobre essa questão de ser chamado de macaco, são fatos que acontecem, né, geralmente é noticiado, principalmente em jogadores de futebol, no esporte acontece isso, frequentemente a gente vê no noticiário isso acontecer. E quando ela fala aqui do soldado que atira 80 vezes contra um homem negro, aqui é um acontecimento real que ocorreu no Rio de Janeiro, né? Atualmente, olha esse verbo, dou, sou eu, dou, eu. Isso acontece na carta. Se fosse uma dissertação argumentativa, não podia acontecer, né? Mas uma carta pode. Na carta você pode participar diretamente do texto, assim como o seu interlocutor. Atualmente dou aulas em curso de licenciatura, trabalho na formação de professores. Peço aos meus alunos que não sejam coniventes com o racismo que se faz presente nas escolas. Aqueles que permanecem em silêncio diante de situações como a vivida pela sua filha, mais uma vez ela fala, né, com o interlocutor, são tão cruéis quanto quem pratica o racismo. Enquanto educadores, precisamos lutar para que a escola seja um espaço de felicidade e de realização para os meninos e meninas negras. Como você bem sabe, a luta é dura e árdua,
mas não podemos desistir, esmorecer. Acredito que ainda teremos muitas histórias bonitas para contar. Como eu disse no início dessa carta, quero que você e sua filha saibam que não estão sozinhos nessa travessia. Observaram que lá na introdução ela fala sobre o que ela vai conversar com essa mãe. Ela apresenta o assunto. No decorrer do texto, ela aponta argumentos, ela conta uma história de vida, ela fala sobre a lei, fala sobre o desrespeito a essa lei, são argumentos. E ela conclui o texto falando sobre essa necessidade das pessoas sentirem na pele, e ela também reafirma que está lado a lado com essa mãe. Por fim, ela se despede, que também é algo necessário na carta, quando ela diz aqui: deixo um abraço grande, apertado e cheio de esperança para você, outro maior para sua filha. Aqui é a despedida. Geralmente em cartas mais direcionadas a autoridades ou cartas mais formais, né? Não que essa não seja, mas você pode fazer uma despedida do tipo atenciosamente, cordialmente, tá? Essas expressões são expressões de despedida. A despedida tem que acontecer. E, claro, a assinatura. Tem que haver a identificação do autor dessa carta. Tá certo? Essa é a nossa primeira aula sobre carta argumentativa, tá? Primeira etapa. Depois encaminho o segundo momento da nossa conversa sobre carta argumentativa, tá? Espero que vocês tenham entendido bem direitinho esse texto e a gente vai retomar ele para nossa atividade, certo?